Nossa, que interessante isso aqui, gente. Olha, futebol e astrologia. Futebol e astrologia. Isso aí. Olá, minha gente. Aqui é o Everton. Estou trazendo uma nova dica terapêutica. Vocês sabem que nessa dica eu trabalho com alguns temas diferentes. E estou trazendo um tema bem diferente aqui, que não deixa de ser um tema transdisciplinar, né? A transdisciplinaridade é muito importante aqui no meu projeto profissional, no meu projeto de vida, né? Eu vou falar sobre astrologia e futebol. A minha motivação para isso foi que no último astral da semana, né? Vocês sabem que no astral da semana a gente tem um rankingzinho ali que mede a tensão astrológica. Eu inventei um ITA, que é o índice de tensão astrológica, e a gente tem as semanas, o signo de Leão ali, na rabeira desse ranking astrológico. E aí eu que curto futebol, né? Assim, eu curto futebol, acompanhando os finais do Campeonato Brasileiro. Eu já tinha visto assim, a tendência, apesar de eu estar torcendo para o Colorado, a tendência do Flamengo ser campeão, o Flamengo é escorpião, né? O Áries forte, aí o Marte forte, tá? Essa final do Brasileiro foi um embate marciano. De um lado, Marte escorpiano e de um outro lado, Marte ariano. Só que a gente estava onde? A gente estava, né, ali na semana passada, quando acabou o Brasileirão, ali no signo de Peixes. Peixes é amigo de Escorpião e inferno astral de Áries. Então havia uma preponderância ali, uma tendência para dar Flamengo. E olha que o Mengão fez tudo para perder, né? Mas o Inter estava no seu inferno astral ali, gramando, e não conseguiu fazer um golzinho que lhe dava um título que não sai há 41 anos. Na numerologia de internacional é 43, de repente, mais daqui a uns 2 aninhos esse título sai. Mas hoje eu não vou falar de numerologia, embora a numerologia tenha tudo a ver com o tema que eu estou falando aqui também, tá? Bom, então motivado por isso, eu também, vendo outra coisa, estava percebendo o Leão ali na rabeira. Os signos que foram rebaixados foram justamente, né, você tem ali os principais ali que foram rebaixados esse ano, 3 campeões brasileiros, né, o Vasco, mega time campeão, Botafogo, Coritiba, além do Goiás, foram os 4 rebaixados. O Vasco e Botafogo são leoninos. Aí eu falei, achei muito interessante, o Leão está na rabeira ali do ranking astrológico, e a gente ter 2 times leoninos fundados numa data leonina, sendo rebaixados também vivendo ali, ó, aquela tensão que o astral está revelando. Então eu estou falando, porra, gente, olha só como esse ranking ali do astral da semana, ele é pertinente, né? Gente, a astrologia é, acima de tudo, um sistema simbólico. Na verdade, todo conhecimento humano o é. A astrologia é um sistema simbólico de caráter psicológico que usa um modelo astronômico para a construção das suas tipologias. Então é o seguinte, é um sistema simbólico, de simbolismo, um sistema de classificação psicológico ali, até um pouquinho além disso, a astrologia vai além disso também, que usa um referencial da astronomia para construir seus simbolismos, seus signos, né? Parecido com outras disciplinas ou outros simbolismos que fazem parte do pensamento mágico, do pensamento simbólico, do conhecimento simbólico. Como, por exemplo, nas tradições afro-brasileiras, a coisa dos orixás funcionam parecidos como os signos, categorizam as coisas todas. Você tem tipos humanos de certos orixás, como você tem tipos humanos de certos signos, e também aqueles orixás classificam fenômenos da natureza e elementos naturais. Então você tem certos fenômenos associados a certos orixás, certos elementos da natureza, certas plantas, certas pedras. A mesma coisa a gente tem na astrologia. Paracelso, por exemplo, tem um livro de botânica oculta sensacional, onde ele estabelece uma relação simbólica entre as diversas plantas e os planetas, os simbolismos astrológicos, usando o planeta como referência. Usando o planeta, a gente infere signo, tá? Então, ele vai falar que o cânhamo é regido, é associado simbolicamente por Saturno. Saturno, né, a gente tem dias da semana associados aos planetas. O dia de Saturno é o Saturday,
né? Você vê que em algumas línguas ainda se conserva essa relação entre os dias das semanas e os nomes planetários. Monday, Sunday, né? O dia da lua, o dia do sol. É isso aí, tá certinho. Essa tabela é uma tabela muito antiga, né? Então, se você tem uma planta associada a Saturno, qualquer coisa que você for fazer com aquela planta ali de especial é melhor ser feito no sábado. E a gente tem as horas planetárias também. Então, assim, a astrologia vai categorizando tudo, né? E assim, a sociedade ela evolui, né? A gente está evoluindo, aparecem novas atividades que não existiam lá atrás. Não existiam esportes na época da astrologia, óbvio. O futebol ainda não existia, por exemplo, né? Só que a gente pode aplicar a astrologia a tudo. A gente pode aplicar a astrologia ao futebol da mesma forma como a gente pode aplicar a astrologia ao mundo corporativo. É complicado você fazer mapa astral de time. Por quê? De jogador a gente consegue fazer uma análise muito boa. Mas de time é um pouquinho complicado porque muitas vezes você não vai ter a hora aonde foi constituído o time. Eu tenho o mapa do Fluminense, meu time do coração, meu amado Flusão, que estamos na Liberta, né, torcendo para o porco para irmos para a fase de grupo. Eu tenho ali condição de fazer o mapa perfeito do Fluminense, porque o Fluminense é um time canceriano. Então tem memória, tem rigor histórico, né? Então ali tem lá ali o Oscar Cox, fundador do Fluminense, ele convoca uma reunião no dia 21 de julho de 1902 e ali naquela reunião ele funda o Fluminense Futebol Clube. Essa reunião foi marcada para as 20h30, no dia 21 de julho de 1902 no Rio de Janeiro. Então a gente tem condição de fazer um mapa astral para o Fluminense. E esse mapa do Flusão funciona muito bem, né? O Fluminense ele é muito água, né? Ele tem um ascendente, ele é câncer, com ascendente em peixes, água pra caramba. O ascendente de peixe é interessante, né? Peixe rege os pés, então é um ascendente interessante ali. Um clube histórico, né? Que um dos fundadores do futebol da seleção brasileira, Fluminense, né? E a astrologia tá fazendo a leitura bonitinho. Mas pegando a data de fundação dos clubes, mesmo sem hora, a gente consegue saber quais são os signos desses clubes, né? Eu tinha feito um trabalho semelhante em 2005, nesse jornalzinho Mercúrio aqui que eu editava. Eu fiz uma coluna aqui sobre futebol e espiritualidade. Na verdade, eu fazia uma relação entre os jogadores da seleção brasileira e os signos, né? Eu estou escrevendo um livro sobre o Fluminense, né? Estava pesquisando um material naquela época, aqui em 2005, um material sobre a seleção brasileira. Então, né, isso é o que temos até 2005 aqui de jogadores, principais jogadores que vestiram a camisa da seleção. Analisei ali algo em torno de 167, 168 jogadores, até 2005, aqueles de maior relevância vestindo a camisa da seleção brasileira, para ver que signos que preponderavam. Achei coisas interessantíssimas ali, ó. Por exemplo, ó. Então, se eu estou falando de futebol, né, futebol é um esporte, né, futebol brasileiro. Então, ó, esporte, futebol, Brasil. 3 elementos aí para eu pensar em construções, né, de relações simbólicas com a astrologia. Se eu estou falando de esporte, eu trago Marte, guerreiro, esportista por natureza, e Júpiter também, né, rege os esportes. Marte rege 2 signos, Áries e Escorpião. Então, vamos ver como é que, né, pinta essa Áries e Escorpião aí nos jogadores da seleção, né? Fiquei pensando nisso. Júpiter, Sagitário e Peixes, né? Peixes é importante. Futebol é regido por Peixes, porque Peixe rege os pés. Peixes é o ascendente do mapa principal do Brasil. E falando de Brasil, além do Peixes, o Brasil carrega Virgem também, porque, né, o Brasil, o principal mapa do Brasil é o mapa da independência, é o mapa virginiano. Então, com base nesses elementos aí, vamos ver. Aí a gente vai para a pesquisa. Vamos pesquisar aí, pegando a categorização astrológica, ver o que pinta. Sempre vai ter ali uma forma da gente interpretar, de fazer uma análise. Aí olha que incrível, isso fiz em 2005 em relação aos jogadores da seleção. Olha isso. Então vamos lá, a partir de Áries, dos jogadores da seleção. Se eu estou vendo ali 168 jogadores para 12 signos, a média seria ter se ficássemos na média,
Então, cada signo tenderia a ter em torno de 14 jogadores, né? Mas aí o que acontece? Ó, vamos lá. Além disso, cada signo deve imprimir uma qualidade a esses jogadores reunidos nesse grupo. Aí vamos ver ali. Então, ó, Áries. Áries fica um pouquinho acima da média, é um arquétipo forte, né? Marte, Áries, um arquétipo forte, tá legal. São 15 jogadores, a média seria 14, um pouquinho acima, né? Aí veja que interessante. Preponderam os atacantes, prepondera a agressividade, né? Tem muito atacante ariano, então a gente tem, por exemplo, Casagrande, Tita, Rivaldo, Roberto Dinamite, Ronaldinho Gaúcho, tudo ariano. E jogadores meio agressivinhos ali, tipo o Edmundo Animal, ariano. Tem uma preponderância dessa temática de ataque e agressividade. Agressividade. Tá correto, tá dentro do conceito astrológico. Touro. Touro, 13 jogadores, um pouquinho ali no desvio padrão da média, né? Como Áries também no desvio padrão da média, mais ou menos um ponto, né? Um ponto para baixo, um pouquinho menos. E o interessante desses 13 jogadores taurinos, olha só, é que preponderam o equilíbrio. Você monta uma seleção. Ali você tem, olha aqui, 2 goleiros, Tafarel, Manga. Aí na lateral direita, Zé Maria, o Super Zé corintiano. Na esquerda, nada mais nada menos que Nilton Santos. Né? Na zaga, ali, Antônio Carlos e Lúcio. Aí na volância, Cerezo e Renato, que jogou no Sevilha e no Botafogo. Né? Kaká, Denner. E aí, completando o ataque, Nunes e Ricardo Oliveira. Gente, um belíssimo time, né? Você monta um time, prepondera o equilíbrio com o Touro. E com Gêmeos? Gêmeos prepondera a versatilidade. São jogadores polivalentes. Bom, vou pegar aqui para falar um pouquinho deles de novo. 7 jogadores polivalentes jogando ali fazendo a meiuca, né? Dino Sani, Ricardinho, Cleberson, Flávio Conceição, Dirceu, Jorge Mendonça, Paulo César Caju e Zinho, né? Então prepondera a versatilidade geminiana, tudo a ver, né? Aí Câncer e Gêmeos. Gêmeos já vai para 18 jogadores, ou seja, prepondera o arquétipo geminiano ali. É o terceiro signo com mais jogadores até ali 2005, tá? Aí vamos lá. Câncer. Câncer cai um pouquinho, fica um pouquinho fraco. Mas a impressão canceriana está presente, é a antiguidade. Antiguidade e força defensiva. Né? Por que antiguidade? Porque a gente tem o nosso primeiro Pelé. A gente teve alguns Pelés, né? O primeiro Pelé é Friedenreich. O segundo Pelé, Leônidas da Silva. A gente tem ainda um terceiro Pelé, que foi Zizinho. Né? Aí depois a gente tem o Pelézão mesmo. Né? Aí depois tem Zico, que é o outro Pelé também que a gente teve aí. Até chegar ali no Ronaldinho Gaúcho, que era tipo... O Ronaldinho podia ter sido uma mistura sensacional entre Pelé e Garrincha. Mas vamos lá. A gente tem Friedenreich, então o Pelé mais antigo do futebol brasileiro. E a gente, na força defensiva, 2 grandes jogadores, tricampeões de 70, né? O goleiro Leão, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, né? E Carlos Alberto Torres, capitão do Tri, simplesmente um canceriano. Então prepondera a força defensiva. Depois a gente vê em Leão, 16 jogadores, então um arquétipo forte também, né? E Leão, signo do brilho, né? Então, em Leão, o que chama a atenção é que a gente tem muitos jogadores que foram campeões. Tem 12 jogadores campeões dentro desses 16 aí, e um número de títulos também significativo, são 13 títulos. Desculpa, não são 12 jogadores, são 10 jogadores, tá? Dentro desses 16 aí. Para ter uma ideia, vamos lá, ó. Jorginho, Gilmar, Marcos, Brito, Zito, Amarildo, Zagallo, Julinho, tem muitos craques leoninos, né? Com uma certa preponderância defensiva. Até embora tenha 2 jogadores na história do futebol brasileiro que eu acho sensacionais, que é o Amarildo, né? Amarildo que, substitui Pelé ali. Quem substitui Pelé de fato naquela Copa de 62 e ganha a Copa do Brasil é Garrincha. Mas Amarildo cumpre uma função muito, muito importante. E Julinho Botelho também, né? Sensacional, ponta direita. Jogou na Lusa, né? Porque a Lusa era um timaço. Mas mesmo os outros jogadores que... você tem muito... né? Tem goleiro,
tem lateral, 4 laterais direitos, até uma certa preponderância de laterais direitos, né? Zé Maria, que jogou no Internacional de Milão, não o Zé Maria do Corinthians, Nelinho, Jorginho, campeão mundial, Michael Mancini, tudo lateral direito. Aí mais 2 arqueiros, Gilmar e Marcos, né? E mais alguns jogadores defensivos, até outros jogadores de meio, tudo também com funções defensivas como Zagallo e Paulo Isidoro. Então tem signo fixo, né? A preponderância é brilho, é título, né? E uma certa defensividade também junto com o Câncer e Leão, formando ali o símbolo da defensividade do futebol brasileiro, né? Aí a gente vai para Virgem. Virgem é o signo do Brasil e é o signo que dá mais jogadores para a seleção brasileira. Sensacional, astrologia sensacional, comunicando o tempo inteiro. São 23 jogadores, prepondera muito acima, né? E a tônica é ofensividade e versatilidade. São muitos atacantes: Ronaldo, Fenômeno, Quarentinha, Reinaldo Gaúcho, Edilson, Levinha, Denilson, Alex, Dirceu Lopes, Neto, Mário Sérgio, Zizinho, Leonardo, Felipe. Até os zagueirões são zagueiros que sabem jogar bola. Mauro, capitão de 62, né? Márcio Santos. Então você tem aqui uma Virgem forte em função do Brasil. É o signo do Brasil, é o signo que mais produz jogadores para a seleção brasileira, e a tônica é ofensividade e versatilidade. Isso está presente aí. Aí olha que interessante. Aí vamos para Libra. Libra cai, é um arquétipo fraco aí para o futebol brasileiro, Libra, tá? Mas não deixa de imprimir a sua qualidade libriana. São apenas 9 jogadores, mas preponderam refinamento. Olha quem a gente tem aí entre esses 9 jogadores. Didi, cracaço, né? Craque da Copa de 58, primeira Copa o Brasil vence, bicampeão em 62, também atuou em 54 Didi, né? Porra, o cara só jogava em pé. Se bem que eu vi outro dia ali um vídeo de 62 de ele dando um carrinhozinho ali também. Também jogava na bola ali, na pancada um pouquinho. Pancada não, né? Exagerei. Chegava firme também, não era só aquela coisa não, mas um cracaço, refinamento total, habilidade total no trato com a bola. Didi, um craque libriano. E quem mais? Falcão. Porra, o que dizer de Falcão? O que dizer de Falcão? Mesmíssima coisa, né? Cracaço, habilidade, fino da bola. Clodoaldo, libriano. Luizinho, que foi zagueirão daquele timaço de 82. O pessoal fala, pô, o Edinho era melhor na época, ninguém nem discutia. Luizinho era o titular absoluto justamente pela sua categoria em sair e jogar na zaga, né? E o goleirão Dida, um goleiro, né, que tem um equilíbrio ali, uma tranquilidade, transmite uma tranquilidade, campeoníssimo Dida, também libriano. Então, imprime refinamento. Mas mais interessante ainda, gente, é Escorpião. Dentro desses, né, estamos trabalhando esse universo aí até 2005, dentro desse universo, Escorpião, 168 jogadores, foi o signo que deu menos jogadores, 6 jogadores. Mas Escorpião é foda, Escorpião é radical em tudo. Então ele deu menos jogadores, mas olha quem deu. Quem é de Escorpião? Ele mesmo. Na verdade, ele mesmo, Pelézão. Pelé e Garrincha, que na verdade são os 2 grandes craques do futebol brasileiro. Um apolíneo total, atleta do século, Pelé, e outro dionisíaco, com problemas de alcoolismo, Garrincha. Mas esses 2 caras foram os maiores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, os 2 escorpianos, né? Completando ali Dunga, também escorpiano, capitão Dunga, importantíssimo naquele título de 94. Domingos da Guia, cracaço de bola, zagueirão, que jogou no Uruguai, jogou na Argentina, um cracaço, né? Além de Luizão e Luiz Fabiano, né? Dois atacantes. Então o Escorpião menos deu, mas deu, né, jogadores bem fodas aí do futebol.
O arquétipo mais fraco aparece Sagitário para o nosso futebol, tá? Apenas 8 jogadores, com algum brilho ali, Vavá, Odair, né? E alguns jogadores também que não foram tão aproveitados assim como poderiam, como Mauro Galvão, o craque Tim, até o goleiro Castilho, né? Até o goleiro Castilho. Então, a Sagitário seria um arquétipo fraco, interessante da gente pensar isso, né? Sendo que Sagitário é um dos signos que seriam associados a qualquer esporte. Fechando aí, Capricórnio, 16 jogadores, acima da média também. Uma preponderância de atacantes, Baltazar, Ademir, Gil, Reinaldo, vários atacantes, né? Mas também Capricórnio está muito ligado à seleção do Tri. Nós tínhamos 4 titulares capricornianos, né? A tendência é você ter quase um de cada signo, 2, né? Então ter 4, uma preponderância muito grande. Félix, Jairzinho, Gerson Rivelino, capricornianos daquela seleção ali. Aquário, segundo lugar, 19 jogadores, depois de Virgem, que mais dá jogadores para a seleção, né? E a tônica é rebeldia, polêmica e ofensividade. A gente tem grandes craques aquarianos e atacantes sensacionais. Bebeto, Romário, Adriano, Miller, Tostão, Marcelinho Carioca, Heleno de Freitas, né? São aquarianos. Juninho Pernambucano é o outro, tá? Mas nós temos jogadores polêmicos, né? Ofensivos também, mesmo quando são zagueiros, né? Por exemplo, o lateral Marinho Chagas, polêmico e goleador. Quando jogou no Fluminense, acho que em 78, 79, foi o artilheiro do time do Fluminense, o lateral esquerdo. Marco Antônio, campeão do Tri também, que jogou no Vasco, no Fluminense também, né? Fazia gol à beça, o Marco Antônio. Então prepondera ali uma ofensividade, mas a polêmica também. O próprio Marco Antônio, envolvido em polêmica, perde a titularidade da Copa de 70. Marinho Chagas, super polêmico. Heleno de Freitas, polemicíssimo. Sabe, Carioca tem essas polêmicas, mas não tanto. E claro, né, eu acho que o emblemático aí é o baixinho Romário, né, que formou uma dupla aquariana de ataque sensacional, infernal ali, Romário e Bebeto, né? Então o Aquário imprime, produz ali a rebeldia, a polêmica e a ofensividade. E por último, Peixes, com 14 jogadores, fica na média ali, né? Com craques sensacionais, mas prepondera o karma. Olha isso, gente, ó. Jogadores kármicos, né? O goleiro Carlos, lembra aquele pênalti na Copa de 86, que a bola bateu na trave, nas costas dele e entrou? Pois é. O zagueiro Júlio César, na mesma Copa de 86, o time de 86 preponderava Peixes, e aí a gente sucumbiu ali. Júlio César, zagueiraço, jogando muito, meteu uma bola na trave na cobrança de pênalti. O lateral Leandro, que foi cortado em 2006, né? Sócrates, que também perdeu o pênalti em 86. E Zico, né? Que também perdeu o pênalti naquele jogo contra a França em 86. Zico e Sócrates também, né? Copa de 82 ali. E até mesmo, ó, Juninho Paulista, que foi cortado ali, ganhou o título em 2002, mas foi cortado quando era titular em 98. Né? Enfim, tem também Peixes imprime ali muitos jogadores, muitos craques. Né? Peixes é signo de craque, tá? Mas, né, a polêmica. Então, na seleção se imprimiu. Aí o que eu fiz? Eu fiquei pensando, cara, olha isso. Deixa eu dar uma olhadinha nos times brasileiros, né? Vamos ver isso. Vamos ver os times brasileiros? Vamos ver os times brasileiros. Eu tava, né, pensando, pô, a astrologia, um time é uma instituição, é como se fosse uma empresa, por assim dizer. Né? Você tem formas de categorizar as empresas e isso pode ajudar a gente a ordenar as coisas. Por exemplo, tem uma empresa de petrolífera. Uma empresa petrolífera vai mexer ali com Plutão, Marte e Netuno. Então, Escorpião, Peixes e Áries estão relacionados a uma empresa de uma indústria petrolífera. Aí a gente analisa, organiza tudo em termos de marca dessa empresa para ela estar efetivamente operante no máximo daquele simbolismo ali para quê? Para ela se estabilizar, para ela prosperar, para ela estar crescendo, evoluindo aí na vida, digamos assim. A gente usa a astrologia como uma ferramenta de orientação, colocando as coisas simbolicamente em ordem, né? Aí eu fui brincando com aquela coisa, né, da semana passada, dos signos leoninos caindo. Eu fui ver, peguei ali
uma lista de mais ou menos 120 times, né? Então, assim, teríamos uma média de 10 times, ficaria na média, 10 times por signo, tá? Aí eu fui ver o que prepondera, pegando primeiro Série A, Série B, Série C e depois outras marcas importantes do nosso futebol, né? Ou dando um olhar mais carinhoso para o futebol do Rio de Janeiro, de onde eu sou. Aí eu comecei a pesquisar e vamos lá. Ares. Ares, gente, é o arquétipo mais importante dos times do futebol brasileiro. E eu vejo impresso ali algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, Ares é o signo que tem mais times na Série A. Agora veja bem, todos os atléticos, os 3 atléticos da Série A são arianos. Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro são arianos. Completa aí essa lista da Série A, o Santos, o Internacional. Aí agora, na Série B, Goiás, Guarani, Londrina, Náutico e Sampaio Corrêa do Maranhão também são arianos, né? E a gente tem aí outros times arianos, Juventus de São Paulo, a Ferroviária de Araraquara, o Bangu, o Nova Iguaçu, Marília, Campinense também são times arianos. Tem uma preponderância da cor de Ares nesses times, a cor vermelha, né? O Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense carregam o vermelho. Internacional é o grande clube colorado do Brasil, né? Mas também aí a gente tem Goiás, Guarani verdinho, né? Londrina azulzinho, mas tem o Náutico vermelho e branco. A gente tem o vermelho no Sampaio Corrêa. Aí tem o moleque travesso, a Juventus da Javari também, ele numa cor grená. A Ferroviária de Araraquara a mesma coisa. O Bangu preto e branco. Desculpa, o Bangu vermelho e branco, também o vermelho ali. O Nova Iguaçu carrega também. E é isso, né? Ou seja, há uma preponderância. Os atléticos são os arianos. Ares é o arquétipo que mais times tem no futebol brasileiro. É o arquétipo mais forte. Os 3 atléticos estavam aí. Os 3 atléticos são arianos, isso é muito doido, né? O Internacional ariano, no seu inferno astral, infelizmente perdeu o título para o Flamengo, né? Então é isso aí. Ares é o principal arquétipo, tá? Aí agora vamos lá, para Touro, né? Touro tá com 12 times, né? Times importantes do futebol brasileiro, ali em cima do arquétipo de Touro. Mas talvez o mais importante deles seja o Sport Recife. América Mineira e Chapecoense são os times de Série A hoje, né? A Série A, como ela está constituída para 2021, são times taurinos. Na Série B ele tem ainda Confiança, Operário, né, que é fundado em 1º de maio, e o Vitória da Bahia. Aí achei interessante isso. 2 times nordestinos vermelho e preto, rubro-negros, né, no signo de Touro, né? E, em termos de cor, estava preponderando ali o verde, o azul, né? O América pega o verde, a Chape pega o verde, o Confiança o azul. Aí a gente tem também na Série C o Criciúma, o Ferroviário, que é outro time nordestino. Ele é tricolor, mas é preto e vermelho também, né? Aí tem um outro também, que é a Jacuipense, também na Série C. Manaus, um time novo na Série C. O Misto, também um time taurino. E o Paulista de Jundiaí. Então eu vi aí, né, os principais arquétipos. Uma certa preponderância do vermelho e preto no Touro, né? Aí eu fiquei, tem a ver. Depois a gente vai ver quando a gente chegar em Escorpião, a gente vai ver por quê, né? Mas, apesar de estar ali tem 12 times, time na Série A, Série B, Série C, tem uma certa relevância, o time de maior expressão é o Sport Recife, que já foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. A Chape ganhou aquele título da Sul-Americana, né? Naquele episódio do acidente. E o Vitória da Bahia já foi vice-campeão brasileiro também, né? Então, não tem a mesma expressão que Ares. Mas vamos lá. E Gêmeos? Os Gêmeos um pouquinho mais fraco que Touro, né? São 11 times, um pouquinho acima da média, mas o mais importante time que está na Série A, né, do Campeonato Brasileiro é o Ceará. Ceará é um time geminiano. Outro time forte ali, também com história, é o Figueirense, né? E mais na Série C, esse Figueirense está na C, junto com Ituano e São José. Agora, olha isso, gente, que coisa doida.
Então falei, na Série A e na Série C não tem time geminiano, na Série B, Ceará, preto e branco. Figueirense, preto e branco. Aí o Ituano é um tricolor vermelho, preto e branco, tem o vermelho na jogada. São José azul, fugiu. Mas olha time geminiano, Americano de Campos, preto e branco. Campo Grande do Rio de Janeiro, preto e branco. Central de Caruaru, preto e branco. Tupi de Minas Gerais, preto e branco. Resende, preto e branco. Aí o Rio Branco, que eu tava achando que era Vasco, 21 de junho. Falei, porra, também é preto e branco. 21 de junho ele tá no limite de gêmeos pra câncer. Eu falei, essa ideia é geminiano. E era geminiano mesmo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times preto e branco. E completa essa lista aí a Desportivo do Espírito Santo. Eu fiquei pensando por que os gêmeos, que em termos de cores, tem mais a ver com cores coloridas, né? Quem conhece essa relação entre a cromoterapia e astrologia, numerologia, sabe que Gêmeos, Mercúrio, pede o colorido, né? Um bando de time preto e branco. Eu falei, porque Gêmeos tem aquela bipolaridade, né? Gêmeos são dois, então o bipolar mesmo é o preto e branco. Mas eu acho que é por isso que não tem grande time de expressão. O time geminiano tem que ser colorido, gente. Time colorido que vai dar certo. Vamos lá, Câncer. Câncer a gente tem 12 times. O meu amado Fluminense é um time canceriano. A Juventude, que voltou para a Série A também, time canceriano. E o Altos, lá do Piauí, um time canceriano. Aí a gente começa a ver no Câncer uma coisa interessante, que muitos embates, né, municipais e estaduais se dão no mesmo signo. Aí a gente vê, ó, o ABC do Rio Grande do Norte e o América de Natal são times cancerianos. Então, o primeiro embate no mesmo time aí, tá? No mesmo signo. A gente tem também uma preponderância do azul aí no Câncer, né? Depois desses times que eu falei, o Serrano do Rio de Janeiro, o Olaria, o Macaé e o Santo André carregando o azul, times cancerianos. O Uberaba completando essa lista. O Uberaba é um time vermelho. O Maringá, um preto e branco também. Leão sem time na Série A. Botafogo e Vasco, uma rivalidade aí na B. Ponte Preta e Vila Nova de Goiás. Né? O Ipiranga do Rio Grande do Sul na Série C são os principais times. Mas a galera do Rio gosta de time leonino, né? O Botafogo e o Vasco, dois times cariocas, leoninos. Além disso, também o Madureira, o Bom Sucesso e o Goitacás são leoninos. Completando essa lista, o Brasiliense e a Portuguesa de São Paulo, também aí leoninos. Virgem também é forte em termos de time, é forte em termos de jogadores da seleção e é forte em termos de time. Depois de Áries, é o arquétipo mais forte do futebol brasileiro. Você tem ali a rivalidade sensacional de Série A entre Corinthians e Palmeiras, dois times virginianos. A gente tem o Grêmio, né? A gente está tendo uma Copa do Brasil definida entre Palmeiras e Grêmio, né? Uma disputa virginiana aí. Além disso, na Série B, o Avaí, o Brasil de Pelotas, a CRB e CSA, outra rivalidade local, CRB e CSA, uma rivalidade ali, né, virginiana, como Corinthians e Palmeiras, né? Mas além deles, a Tombense na Série C, o América do Rio de Janeiro, o Motoclube do Maranhão, 13, o Operário do Mato Grosso do Sul, a Caldense e o Noroeste completam a lista de times que eu vi virginianos. A gente tem agora Libra. O principal time libriano está na B, que é o Curitiba, que já foi campeão brasileiro. Mas a gente na Série A tem o Fortaleza como time libriano, né? Aí Curitiba e Brusque na B. E o Botafogo da Paraíba e o Botafogo de São Paulo na C. Aí a gente tem ali um clássico municipal, porque o Comercial de São Paulo também é libriano. Então o clássico Come Fogo, Botafogo de Ribeirão Preto e Comercial de Ribeirão Preto, um embate entre librianos, tá? Além disso, completando essa lista, Sergipe, Maranhão, São Cristóvão no Rio de Janeiro, a Internacional de Limeira, que foi campeão paulista em 86,
e o Vitória do Espírito Santo, 11 clubes librianos. Aí começam os arquétipos mais fracos do futebol brasileiro, que é interessante, né? O Escorpião, a mesma coisa, mesmíssima coisa em relação aos jogadores. A gente viu que Escorpião deu menos jogadores para a seleção brasileira, né? Mas deu Pelé e Garrincha, né? E também deu menos do que a gente viu aqui. É um dos que menos times tem aí nessa análise que eu fiz. São 9 times, né? E o primeiro lugar é o Mengão, vermelho e preto Mengão ali. Ele é escorpiano, que é o oposto a touro, onde tem os vermelho e preto também. Aí depois do Flamengo, todos os times são times de menor expressão. O Floresta é um time recente que está na Série C, Mirassol, um time que está na C, né? Mas o Gama, o Rio Negro, Taubaté, Uberlândia, além dos 15 de novembro, os 15 de Piracicaba e o 15 de Jaú, fundado em 15 de novembro, ambos, né? São times escorpianos. Flamengo, aí eu também fiquei pensando na questão da cor, né? Que a cor do escorpião é o vermelho e preto. É o vermelho de Marte e é o preto de Plutão. Então, o Flamengo é daqueles times, o 15 de Piracicaba, preto e branco, não funciona, não é por aí. Isso aí é time de preto e velho, aí a cor aí é diferente. É o vermelho e preto, o Flamengo ele traz essa expressão ali, se destaca muito, uma das maiores forças do futebol brasileiro. Aí vem o arquétipo, né, dois arquétipos que... Aí vem um arquétipo que eu acho que é também fraco, era fraco em termos de jogadores da seleção, e é um tanto fraco em termos de times também. O principal time hoje é o Cuiabá, um time novo, né? Essa é um pouco a tônica que eu vejo, né? O Paraná tá na Série C, também um time relativamente novo. O São Caetano, um time relativamente novo. Além do Flamengo do Piauí e a Portuguesa do Rio completando essa lista. Em Capricórnio, a gente tem ali também... Então, no Sagitário são 5 times, Capricórnio são 7 times. Em Capricórnio a gente tem Bahia e o Bragantino, Red Bull Bragantino, além do Cruzeiro, que seria o maior, né, time capricorniano, seria o Cruzeiro. Além deles, o Fluminense da Bahia, o Fluminense Carioca é canceriano, o Fluminense da Bahia, seu oposto é capricorniano. A Cabofriense, a União São João e o Tunaluz, uma preponderânciazinha dos tricolores e do verde, né? Bahia tricolor, Fluminense da Bahia tricolor, esse Red Bull Bragantino está jogando tricolor também, e a Cabofriense tricolor, né? Aquário, nós temos o São Paulo como a maior expressão de Aquário, 7 times apenas, o Remo na B, aí a gente tem uma rivalidade, né? Remo e Paysandu na Série C já, além de Santa Cruz, Oeste, Volta Redonda e o Joinville completam essa lista aquariana. E fechando, o signo de Peixes é aquele que tem menos expressão, né? O time mais importante pisciano que nós temos hoje é o Novo Horizontino, que está na Série C. Além disso, é o Boa Vista, Duque de Caxias, o Friburguense e ainda o Sampaio Corrêa aqui do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro que tem uma relação muito forte com Peixes, né? Preponderando também esse arquétipo pisciano, além do River do Piauí. Então, os times mais fracos, assim, os signos mais fracos em termos de times são, né, Peixes e Sagitário, acompanhado de perto ali por Escorpião e Aquário. Só que Escorpião e Aquário ainda tem marcas poderosas, poderosíssimas. Escorpião a gente tem o Flamengo e em Aquário a gente tem São Paulo, né? Por outro lado, em Gêmeos a gente tem Ceará e Figueirense, apesar deles preponderarem em número de times, né? Então, assim, uma brincadeira de como a astrologia é capaz de categorizar tudo, gente. As nossas maiores paixões, o brasileiro ama o futebol. Eu achei interessante essa coisa do Peixe ser fraco, porque internacionalmente o Peixe é fortíssimo. Real Madrid é um time pisciano, Internazionale de Milão, o único time que nunca caiu na Série A italiana, pisciano. O Manchester United, pisciano. Chelsea, Bayern, Ajax, Benfica, gente, timaços, né? Sagitário também prepondera lá fora. Barcelona, a Roma, Barcelona e Roma, aí a gente aí começa a ver as coisas meio parecidas. Barcelona e Roma tem uma camisa meio parecida, né?
Aí eu vi também que o Peñarol e o Borussia Dortmund também são sagitarianos. Falei, porra, e o Peñarol e o Borussia Dortmund são preto e amarelo, né? Eles estão mais sincronizados, me parece, né, esses times internacionais, na questão das cores, porque isso é a transdisciplinaridade e esse conhecimento simbólico sempre chama. O conhecimento simbólico ele é holístico por si. Então você está falando de astrologia, você está falando de cromoterapia, você está falando de magia, você está falando de numerologia, né? E mais alguma outra coisa que você esteja analisando. Eu estou analisando empresas do mercado financeiro. Eu vou fazer uma categorização astrológica ali, você vai ver o que prepondera, o que não prepondera, o que funciona, o que não funciona. Então é isso, brincando um pouco de astrologia e futebol, duas paixões de Everton Cardoso. Essa é a dica da semana, né? O conhecimento simbólico ele é transdisciplinar e holístico por natureza e ele permite a gente categorizar qualquer coisa e a partir dessa categorização fazer interpretações e análises ao longo do tempo que permitem o que, gente? A estabilidade, a prosperidade e a evolução. É isso, minha gente. Fui um pouquinho além hoje, empolgado com o tema, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima. Não esquece de curtir a gente e acionar o sininho para continuar vendo nossos vídeos, tá bom? Um beijo, muito obrigado. Valeu.